Sejam bem-vindos. O meu nome é Carlos Oliveira Santos. Sou o réu deste crime, deste livro e desta sessão. Agradeço a todos por igual, mas permitam-me uma palavra especial para algumas pessoas. Primeiro agradeço muito à FNAC, ao Bruno e ao Edgar todo o apoio que deram a esta sessão. E depois, deixem-me agradecer a alguém sem o qual não estaríamos aqui e que nos deu a honra de estar presente. O meu querido Sr. José Barreto, para quem peço a vossa salva de palmas. Senhor Barreto, sem a sua coragem, e da sua família, sem a sua determinação, nada desta história existiria no mundo. Ora, isso não é feito que se possa atribuir a todas as pessoas. Portanto, muito lhe agradecemos. Agradeço muito às pessoas que vão ouvir, o Sr. Secretário Regional da Cultura e Turismo, Dr. Eduardo Jesus, muitíssimo obrigado. É uma honra termos autoridades democráticas que nos dão atenção a estas coisas do nosso património. Isso é sempre um motivo de orgulho. O meu querido arquiteto Paulo David, cuja obra conheceis e com a devida dimensão, já nos cruzámos algumas vezes, fez favor também de estar aqui e de nos falar. E a senhora Presidente da Ordem dos Arquitetos, a arquiteta Susana Jesus, também com uma obra muito significativa, também nos irá. Portanto, é isto. Vamos comemorar um dos maiores criadores do século XX. Foi assim que se referiu a ele o nosso Chico Buarque, não como arquiteto apenas, e uma grande figura humana, e vamos comemorar uma sua criação que teve a Madeira por berço e que, passados estes anos todos, ainda continua com a sua existência. Senhor Secretário, Dr. Eduardo Jesus, faça favor, a palavra é sua, somos todos ouvidos. Muito obrigado. Aqui neste microfone. Muito obrigado. Professor Carlos Oliveira Santos, temos aqui mais, acho que temos o Paulo Niemeyer também vai intervir, não é? Por Zoom. Queria também cumprimentá-lo. Susana, arquiteta Susana Jesus, arquiteto Paulo David, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que aqui estou, por variadíssimas razões, mas talvez a principal é porque fazia mesmo questão de assistir à apresentação da sua obra. Tive a oportunidade de folheá-la e retirar o raciocínio que seguiu na sua elaboração. E queria felicitá-lo por ter tido o cuidado de incluir na interpretação desta monumentalidade a história da Madeira. É um cuidado refinado que eu considero de particular importância, porque a obra de Niemeyer enquadrou-se desta forma porque houve interpretação do território onde a mesma foi edificada. E por isso, para além do legado que tão distinto o arquiteto nos deixa e que muito melhores preparados do que eu estão as pessoas que vão falar seguidamente, eu queria ressalvar este aspecto, tendo a noção clara que nenhuma obra se afirma sem esse cuidado da interpretação do lugar. A Madeira não é melhor nem pior do que outro qualquer lugar, mas é diferente, necessariamente diferente. E é nessa identidade que nos diz respeito que essa leitura deve ser feita para que as coisas aconteçam de forma natural. E a obra que foi em boa hora encomendada
pelos irmãos Barreto, e que o Sr. João Barreto dá-nos o prazer de aqui representar. Essa obra que foi encomendada teve em atenção esse pormenor que é um por maior, e por isso felicito dessa maneira. Queria também referir que não é só a obra em si que contribui para a monumentalidade da mesma. Aliás, as obras de Niemeyer são mais monumentos do que propriamente edificações. Mas é também o facto de existir este livro. Esta publicação contribui sobremaneira para a qualificação e valorização daquilo que é a Madeira. E por isso fica este registro de reconhecimento, de gratidão e de entusiasmo para que depois desta possam surgir outras de igual importância, de igual valia e que nos possam emprestar essa enorme contribuição. Muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado. Permitam-me mais uma palavra para dois grandes companheiros de há muitos séculos, que fizeram o favor de aqui vir. A Violante Saramago Matos e o Danilo Matos. Meus companheiros quando eu ainda estava na idade da pedra. Eles não, eles são jovens. Muito obrigado por terem vindo, meus queridos amigos. Este livro, como eram os 10 anos de morte do Oscar, reuniu muitas amizades, muitos corações. O nosso querido Álvaro Siza, que se considerava um estudante do Niemeyer, persistente estudante, mandou-nos um desenho que ele fez de um convívio com o Oscar, que nós escolhemos para a capa e reproduzimos. E mandou-nos também um depoimento para... Desculpem, não é este. Mandou-nos um depoimento... Só mais tarde é que voltei a encontrar o Niemeyer, porque foi quando comecei o Museu Ibéria Camargo. E a viagem era sempre por Brasil, por Rio de Janeiro. E, portanto, algumas vezes visitei-o no escritório, Copacabana. Estive lá também outra vez com o Tábora. Várias vezes, vários encontros assim. Um deles foi porque uma revista japonesa propôs-me fazer um filme e uma entrevista no ateliê dele. E se eu aceitava, eu disse, não, tenho que perguntar ao Niemeyer se ele aceita. E o Niemeyer disse que sim e tal. E lá foram os japoneses com as máquinas e os tripés e tudo isso. E julgo que esperavam uma conversa sobre arquitetura. Mas todo o tempo o Niemeyer falou de política e de mulher. E os japoneses estavam perplexos, mas para mim foi muito divertido. Naquela salinha pequenina que ele tinha fechada. Outra vez foi um convite para um encontro, um diálogo naquele anfiteatro que há do outro lado do centro do Rio, onde há também um museu. E o
teatro, o anfiteatro, não estava terminado, estava ainda aberto, mas era um dia maravilhoso, daquele clima do Rio, e foi muita gente e tal, mas o Niemeyer não apareceu. Mas mandou-me uma mensagem por uma amiga comum, arquiteta, a dizer se no dia seguinte ia a Canoas. Para que no dia seguinte lá fomos a Canoas, e então uma tarde magnífica, só estava ele, uma sobrinha, uma filha, neta ou neta talvez, e a amiga arquiteta. E conversamos toda a tarde, só deitado naquela maravilhosa cadeira, que julgo que é desenhada por ele, uma cadeira de estender e tal. E Canoas é uma maravilha, Canoas é uma joia. E no final, ele de paletó branco, impecável, já tinha, não sei se teria já 100 não teria, mas 90 e muitos tinha. Mas subiu ainda aquele declive para chegar à casa, para se despedir e tal, simpaticíssimo. Era uma pessoa muito afável, muito engraçada. E, bom, e um grande arquiteto. Para mais um grande arquiteto. O depoimento completo do Howard Caesar pusemos no YouTube, e é um depoimento mais longo sobre a vida dos arquitetos e a relação também entre eles dois. Nosso arquiteto Paulo David, muito obrigado por ter vindo. Faz favor, somos todos ouvidos para ouvir as suas palavras sobre este jovem que está, não sabemos bem onde. Faz favor. Boa noite a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Secretário, um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Ordem, a todos. É muito difícil falarmos deste colasso, desta obra, desta figura maior que é o Oscar Niemeyer, pelas razões óbvias que foram expressas aqui, as palavras, e pelo que ele significa. Talvez o que podia aqui dizer de uma maneira muito rápida é mais uma compreensão de fragmentos, como é que fui encontrando esta obra, como é que fui esbarrando neste documento do Oscar. Este desenho, para já, para nós, toca-nos para, sendo ele um menino do desenho, desenhou imenso para mim, porque conheci esta obra, tinha eu 17 anos, estávamos num período 76, né? Um período extremamente especial para nós, portugueses, e que é que representava ter esta obra para nós. Quer dizer, eu não podendo ter percorrido logo o hotel, no dia seguinte à inauguração, não percebi nada, logicamente, e venho a perceber aos poucos e poucos esta obra. E o outro ponto interessante foi o visitar a obra com Cisa, né? Portanto, foi outro desenho que aprendi. Cisa não conhecia a obra do Oscar e tive, digamos, o prazer e o privilégio de apresentar esta obra ao Cisa. Bom, o Oscar Niemeyer já traz-nos, não percebendo nada naquela altura, percebi que estava perante um factor de modernidade extremada, e pouco a pouco, com as visitas que fui fazendo ao Brasil, cheguei a viver no Copan. Portanto, mais 5 mil pessoas, não é? Exatamente, mais 5 pessoas. Uma oportunidade que tive quando dei aulas em São Paulo e que foi estonteante perceber daquela dimensão e perceber o que é o significado da relação, da informalidade que tem o desenho do homem da América Latina e, portanto, eles são únicos na questão da informalidade e talvez nos únicos que é uma coisa que nós não sabemos desenhar, que é o desenho da democracia. Penso que os brasileiros são os únicos que sabem desenhar a democracia no edificado. Isto é, desenhar a democracia é desenhar um edifício que não tem uma linha vermelha, não é? Que não nos obriga a fazer um percurso quase obrigatório.
Portanto, é possível desenhar intensamente, diversamente sobre o mesmo edifício. E o hotel do casino é de um tempo onde o hotel era um encontro de experimentação extremada e era essencialmente a hipótese que o foyer tinha esse caráter, trazia esse caráter do coletivo que os hotéis foram pouco a pouco perdendo ao longo dos tempos. Hoje as recepções não permitem quase o encontro e aquilo era um hotel que permitia intensos e diversos encontros e isso para mim é marcante e é pioneiro para a Madeira e ainda bem que falar na família Barreto porque foi, e ao lermos o seu documento livro que importa para já agradecer a sua generosidade em expor e sabemos o que é que significa um livro e para nós arquitetos um livro é uma construção, é uma obra, é tal e qual como fosse uma obra, ela exige percurso, exige matéria, exige textura, exige deambular-se, exige perder-se e esse livro é aquele que eu considero, há dos tipos de livros que eu considero, um que se lê num folgo e um que se traz connosco ao longo da vida e que vamos lendo um pouco diariamente, sempre possível. E o seu livro é isso, traz isso e traz essa dimensão que o secretário falava, que retrata o valor dimensional do território, da ilha, para chegar ao detalhe, chegar ao logotipo do hotel. E o logotipo do hotel, na altura, tinha um significado incrível, que expandia-se e representava quase a Madeira. Não é? O hotel chegou a ser a imagem da Madeira. E isso é que era curioso. Essa dimensão de modernidade, de rasgamento que o hotel propôs. Eu penso que é dos primeiros hotéis, com a par de outro do dinamarquês, é dos primeiros hotéis de design da Europa e a Madeira. Ainda não se falava de design, hotel design, e nós a Madeira já possuía nos anos 70, e só agora, recentemente, a finais dos anos 90, que se começou a falar talvez nos anos 2000 é que começou a falar do hotel design e a Madeira já tinha com esta antecedência, este rasgamento. Portanto, a Coca-Cola ainda não tinha chegado a Portugal e nós já éramos modernos. Portanto, isto era uma coisa bastante interessante explorar e, portanto, isto deve-se a dois pontos. Não há bons arquitetos sem bons donos de ordem. Portanto, portanto, aqui quase a obra é também da família Barreto, que soube aceitar tudo isto. Eu estive a ler a carta da prestação de serviços do Oscar e a aceitação da família Barreto foi quase impressionante. Hoje era quase impossível. Aquela relação direta que o Oscar fez com o cliente. Era quase uma condenação a perder o projeto. Portanto, e é curioso, até mesmo o noticiário, a forma como os jornais locais informam pela capacidade do hotel. E os serviços, o que é que ia trazer, a modernidade que ia trazer e não outra coisa. Portanto, havia uma noção de modernidade muito bem presente que hoje nem sempre é assim. Este desenho do Oscar vem trazer uma experiência para mim como arquiteto interessante. A Madeira é muito marcada pelo desenho, pelo espaçamento líquido que é o mar, e o mar sempre nos trouxe o medo. Portanto, e nós caracterizamos o medo através das fortalezas, das invasões. E tínhamos vários símbolos de medo desenhados pelo oceano, pelas invasões que fomos tendo, fomos com fortalezas do Pico, fortaleza de São Tiago, uma série de fortalezas. E o Oscar traz-nos a primeira vez a contemplação, em que o efeito de ver e apreciar o mar como grande palco da terra perante um espaçamento líquido. Não é? E isso há uma espécie de dois símbolos muito interessantes para nós, que é as fortalezas, que representam o medo, a invasão, através da água, e o Oscar, que vem inverter esse símbolo, essa simbologia e a compreensão da dimensão do oceano, a dimensão do homem perante esta relação do contemplar. Outra relação que ele faz, que a mim agrada-me imenso, é esta questão possivelmente ainda é o único arquiteto que consegui perceber as diferentes escalas que esta cidade compõe. Portanto, o Funchal é composto por uma série de diferenças de escalas, mas é sempre feito à pequena escala.
nunca há leitura da bacia do próprio Funchal. E o Oscar faz a leitura da concavidade toda e, curiosamente, é onde que se consegue, apesar de ser esta espécie de arranha-céus deitado, acaba por compreender a dimensão do território, feita a uma determinada escala, acolhendo-se e quase adoçando-se a esse próprio território. Portanto, há aqui uma sabedoria de escala muito interessante, e a forma como se vai guiando e a relação do pisar do chão, o levantar do chão, a leveza com que o edifício compõe. Podíamos discutir esta questão. A leveza é o primeiro capítulo do Italo Calvino sobre as 6 propostas para o próximo milénio, que toca na leveza, e o Oscar toca nesta relação da leveza, não tocando no chão, mas não tocando no chão no sentido de permitir o chão livre, um chão comum para todos. Esta ideia de chão comum para todos é muito interessante na obra do Oscar. Talvez aqui o Funchal tenha essa obra muito mais interessante. Há este debate que o seu livro transcreve muitas vezes sobre a discussão, a obra é dele ou não é dele, ou do Viana de Lima. Eu conheço algumas obras do Oscar. Os brasileiros não pormenorizam, possivelmente não têm clima para pormenorizar, para detalhar. Eu passei um frio enorme no Copan, sofri imenso, porque todos os vãos não eram vedados, estão naquilo. Eles vivem de uma informalidade gigantesca, e talvez o Hotel, o Casino, é talvez a obra mais bem pormenorizada do Oscar Niemeyer, mais bem detalhada sobre todas as obras que eu vi sobre o do Oscar. Tem um impacto talvez mais dócil. Visitei Pampulha, visitei um Belo Horizonte, o edifício ondulante perto da Praça da Liberdade, e Niterói, mas o Hotel do Casino talvez seja o mais detalhado, mais aperfeiçoado, e que conjuga um tempo interessante em que tínhamos o Daciano da Costa, tínhamos os grandes pintores, Sá Nogueira, que acabou de ser o meu professor de desenho. Portanto, conjugava uma série de valores e de potências e de forças potentes de uma determinada época, muito representativas e muito marcantes na produção da arquitetura, e penso que ainda está para revelar e estimar o valor do Oscar a nível de compreensão de gesto de modernidade e do que é que ela representa como informalidade e desenho de democracia no nosso país. Esse é um dos pontos bastante marcantes. O segundo ponto, e pegando nesta ideia de fragmentos e para fechar um pouco esta minha conversa, talvez a das últimas visitas que tive foi com o Cisa, visitando o hotel. Ele não conhecia, saímos de uma reunião que não tinha corrido bem com um determinado cliente local e resolvemos visitar a obra do Oscar. Bom, foi impressionante. Na altura, o Cisa disparava, e na altura ainda andava muito bem, e disparava-me comigo e apreciar as cofragens, de malas de cofragens que nunca mais acabou. Na altura o edifício estava a receber tratamentos das fachadas, estava a sofrer uma pintura e o botão aparente estava praticamente já exímio, já a desaparecer, já não se conseguia ver, mas ele ainda tratava troços e falava das cofragens, falava da imaginação das perspectivas lançadas pelo Oscar, e eu pouco a pouco fui dizendo, cuidado, arquiteto, isto já está alterado, isto já mudou, isto já não vai ser assim, já não está conforme o projeto. E o último desenho que aprendi com o Cisa e com esta visita da obra, e que levo como mensagem e que tem-me guiado constantemente, ele dizia ao Paulo, não te preocupes, um dia alguém vai aparecer e vai compreender e vai pôr tudo igual. É isso que eu desejo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.
Ricas palavras. Falei, como eram aos 10 anos, falei com alguns amigos do Oscar Niemeyer. A primeira foi com a Zaha Hadid, que era muito amiga dele, e ele dela. Fui de propósito a Londres, um sítio onde ela recebeu um prémio, e ela disse imediatamente que sim. Infelizmente, ela morreu passado poucos meses. Mandei também um pedido ao Santiago Calatrava, que também conviveu no Rio com Oscar Niemeyer, e com a esperança de que o Calatrava, assoberbado por obras e obras e obras, me mandasse 2, 3 linhas. Fechou-se no seu ateliê de Zurique durante não sei quantos dias, fez 20 desenhos e um poema visual à obra de Oscar Niemeyer. Domínio do plástico e do corpóreo. Expressão arquitetónica da vida em si. Como o corpo humano, o edifício torna-se um organismo, de braços abertos para acolher e receber. Fachadas e volumes que revelam ritmos contidos na face, formas que se dobram em si mesmo, criando volumes permeáveis e habitáveis. Contração e expansão das paisagens, seguindo um ritmo que capta as sinuosidades naturais do corpo, também como um escudo, círculos e verticais que proclamam valores cívicos, junto com a poesia do eterno feminino, estático ou em movimento. O mínimo apoio permite lançar-se e alcançar as estrelas, para atingir o apogeu do antigo clássico e retornando à terra para contemplar a paisagem, uma calma que nos faz sentir a beleza do ser humano, transformado em arquitetura viva. Santiago Calatrava. Peço à senhora arquiteta Susana Gouveia de Jesus, presidente da Ordem dos Arquitetos na Madeira, as suas palavras, e agradeço muito. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradeço este convite que muito nos honra de estar aqui presentes. Faço um cumprimento especial ao Sr. Secretário do Turismo e Cultura, que já teve a oportunidade de dizer que tem alma de arquiteto, é mesmo verdade, uma formação. Aqui um cumprimento também especial ao meu colega mais do que premiado, o arquiteto Paulo David, também pelas vossas palavras. Falar de arquitetura e falar na arquitetura num ambiente destes, com a celebração do lançamento de um livro destes, para mim é uma grande alegria. É dia de festa, é dia de Natal e, portanto, é sempre que se fala de arquitetura com este amor e carinho, é um dia de festa. Tenho aqui, em relação ao arquiteto Oscar Niemeyer e a esta obra muito especial, duas palavras que gosto sempre de salientar. Sem o arquiteto saber ou imaginar a importância que iria ter ao longo dos tempos, na nossa vida, na nossa vivência cotidiana, esta obra foi uma mudança, foi um marco na mudança de mentalidades. Estamos a falar aqui de uma obra que se apresenta nua, uma obra em betão, em que muitas pessoas achavam que ela nem estava concluída. Este desenho exímio que o arquiteto faz de apropriação do território sem se apropriar dele, quase que os edifícios pairam sobre estas linhas muito ergonómicas do território, num território bastante difícil e complexo, mas que também traz também esta beleza e propicia estes edifícios tão belos. Esta obra é sobretudo uma obra escultórica
E ao contrário da velha fórmula de forma segue função, temos aqui uma forma que segue beleza. Portanto, esta beleza e este equilíbrio entre o masculino e o feminino, o masculino do betão, o feminino nas formas arquitetónicas, da maneira como todo o espaço flui. Esta obra tem vindo a ser apropriada pelas pessoas, pelos madeirenses, no sentido em que, se no início não a compreenderam bem e não entenderam porque é que parecia um edifício não acabado, porque, ao contrário daquela arquitetura mais secular que temos e temos muito orgulho de ter na ilha, este foi realmente uma pedrada no charco, quase. Esta dimensão didática que este edifício teve, transformou para sempre todas as nossas vidas. Foi, com certeza, uma inspiração para muitos que vieram a ser arquitetos, não tenho dúvidas, e facilitou muito depois a vida de todos os arquitetos que vieram a seguir, para poder ter também uma atitude mais corajosa e sair fora da caixa em relação a um território que estava muito contido e, se calhar, muito ligado à arquitetura dita tradicional. Portanto, isto foi de tal ordem que, neste momento, são os próprios madeirenses que, ao longo do tempo, têm vindo a pedir a proteção, e felizmente já se iniciou a proteção, a classificação desta obra. E é engraçado que seja mesmo o madeirense, o cidadão comum, que diz: não, é uma obra que nos diz muito, nós temos que a defender. E para a Ordem dos Arquitetos é de uma grande alegria nós termos, como também região ultraperiférica, ter aqui na Madeira esta obra. É uma obra sublime em todos os níveis, mas tem sobretudo esta parte didática. Vamos explicar o que é boa arquitetura e como é que as pessoas tomaram consciência disso. Tomaram consciência, acharam logo que toda a gente achava, vamos ver porque é que toda a gente acha que é bonito. E para isto basta duas coisas, que é a segunda vertente. Não é só a forma segue beleza, mas é um edifício que nos torna felizes. Estes edifícios, estas obras, são obras que nós podemos vivenciar, no sentido é que elas comunicam connosco. Eu acho que uma das grandes características do Oscar Niemeyer, ele era um comunicador nato através da sua obra. Ele comunica através da sua obra escultórica, ele provoca-nos. É uma arquitetura muito provocante. Ninguém fica indiferente quando entra no hotel casino, nem na sala de espetáculos. Sejam crianças muito jovens, sejam pessoas mais idosas, aquela obra provoca-nos, convida-nos a entrar, convida-nos a percorrer, e nós, invariavelmente, demoramos muito a sair de lá. Ninguém gosta de sair de lá e arranjamos sempre forma de dar mais uma volta. Isto é o maior elogio que eu acho que um arquiteto pode ter, e não saberá o Oscar Niemeyer, mas ele conquistou o coração de todos os madeirenses, arquitetos e não arquitetos, e tenho a certeza que a sua obra perdurará. É mesmo um marco para toda, não só para o modernismo nacional e regional, mas é um marco, sobretudo, daquilo que é o papel da arquitetura, que é, se não fazer pessoas felizes. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso... Muito obrigado. Quando eu fui a primeira vez ao Rio encontrar-me com o Oscar Niemeyer, foi em 2001, ele já ia nos 90 e tal anos, convidou-me logo para almoçar. E estavam várias pessoas importantes no trabalho dele, mas estava um menino, um miúdo, um jovem, arquiteto também já, que era o seu bisneto. Ora, a alegria minha de 20 anos depois, ter o Paulo Niemeyer neste livro. Convidei-o para escrever as memórias dos seus 16 anos de convívio
com o seu bisavô. Não vos pergunto se haveis conhecido o vosso bisavô e se haveis trabalhado com ele, mas é um caso de facto. O Paulo veio a Lisboa quando lançámos esta edição e mandou-nos agora uma... Bem, queria agradecer a presença de vocês todos na plateia, nesse momento feliz para mim de estar levando a memória do Oscar, de nós podermos juntos estar reverenciando quem foi o Oscar Niemeyer, que agora, nesse período, completa 10 anos de ausência. O Oscar, para mim, foi uma pessoa, não só um grande arquiteto, mas um grande amigo. E aí, em Portugal, a gente tem esse projeto fantástico do Funchal, e desse país que o Oscar tinha uma relação tão boa e tão querida. O Oscar dizia que a arquitetura portuguesa, as casas brancas, as casas baixas, influenciavam muito a arquitetura dele. E o prédio do Funchal é isso, é um prédio simples, mas grandioso, e que a família Pestana, que é o Cassino Park Hotel Pestana, fez com muito carinho. Ele foi uma saga da arquitetura, né? Ele passou por vários momentos, teve várias fases, mas é uma obra-prima do Oscar e que eu tenho muito carinho e tive a oportunidade de conhecer. Então, essa homenagem que a gente faz aqui juntos, que eu agradeço tanto ao Carlos Oliveira e todos que estão juntos conosco nesse momento, como o Calatrava, que fez com tanto carinho, o próprio Cisa, que foi um grande amigo do Oscar, está nesse grupo, fazendo essa homenagem e participando também do livro que nós tivemos todo o carinho e empenho de fazer, que é Um Niemeyer é Sempre um Niemeyer. Para mim é muito orgulho e quero dividir com vocês um pouco do que foi o Oscar para mim. O Oscar foi um ser humano incrível, uma pessoa fantástica, que não era só o grande arquiteto, mas era o grande humanista, o grande pensador e também um grande amigo, uma pessoa fiel, que estava sempre levando à frente e como princípio da sua vida o que ele dizia que é a coerência do ser humano. Meu avô me dizia sempre que o mais importante quando a gente quer conhecer um ser humano é importante que a gente conheça a sua biografia. Se a sua biografia é coerente com a sua vida, muitas vezes esse é uma boa pessoa, um bom amigo, ou até um bom colega de trabalho, e dependendo da situação. Então, eu fico muito emocionado de poder estar aqui com vocês nesse momento tão carinhoso, porque para mim é muito forte e muito sério não termos mais pessoas como o Oscar, uma pessoa que foi tão inteligente e um formador de opinião, mas que, acima de tudo, foi um pensador, foi um modificador de vidas, foi um revolucionário, foi uma pessoa que agregava muito todos em volta dele. Como acontece, por exemplo, no Cassino. Ele teve um trabalho muito, muito bonito junto com Viana de Lima e junto com o pessoal que ajudou a construir o hotel. E isso mostra que a gente não deve viver sozinho. O Oscar dizia, o meu avô, que o importante é a gente andar de lado a lado, a gente andar de mão dada, nós termos uma vida mais solidária e um carinho pelos outros. E isso era muito importante. Lembro com muito carinho quando nós brigávamos às vezes e ele me telefonava, ele me ligava falando: deixa disso, isso é uma besteira, vem almoçar e vem estar junto. Então, ele além de tudo, não era comigo, porque eu era o neto dele. Claro que nós tínhamos uma relação muito boa, porque eu convivia com ele, tomávamos café da manhã juntos, saíamos juntos para o escritório, voltávamos para jantar, muitas vezes nós jantávamos fora, e era sempre com algum convidado ou algum amigo que ele fazia questão de levar, e a gente ia dormir, e a gente acordava, era um ciclo de vida muito rico. E ele dizia, em todos os momentos, ele dizia que o mais importante eram os amigos. E eu via isso acontecer. No escritório, às vezes, à tarde, a gente estava lá
chegava alguém sem avisar, ou algum amigo, e muitas vezes o pessoal do escritório falava que ele não podia atender, e ele brigava. Ele dizia que não. Quando chegava algum amigo, algum estudante, principalmente, ele atendia todo mundo. Isso era uma característica, uma beleza do Oscar. Claro que também era uma malandragem, né? O Oscar aprendia muito com o convívio e com o diálogo com o próximo. Ele aprendia e sugava muito do conhecimento de quem vivia com ele, né? Eu lembro que nós estávamos fazendo um projeto muito bonito aqui no Brasil, que era um centro administrativo. E eu lembro que ele deixou o desenho em cima da prancheta por uns dias. Todo mundo que chegava no escritório, ele falava: o que você acha desse projeto? Aí as pessoas ficavam dando palpite, e ele ouvia. Aí ele dizia: é isso, e conversava, e discutia o projeto. E muitas vezes não eram arquitetos, eram pessoas comuns, pessoas do dia a dia. E aí ficava discutindo o projeto, as pessoas davam um palpite ou outro. E eu percebia que depois algumas considerações ele levava para o projeto e ele repensava o projeto. Então, a gente, o que fica de importante disso é entender que ele era, apesar de ser o grande arquiteto, o grande soberano da arquitetura para a gente, para todos, que era muito respeitado, mostrava que ele também era muito humilde e muito humano. Ele entendia, ele sentia que precisava dialogar com os outros para poder o projeto ou o trabalho estar bem aceito. Era assim com tudo. Lembro também uma outra passagem muito bonita, quando nós estávamos indo ver uma maquete de um projeto e nós deixamos o motorista dele lá embaixo e subimos para ver a maquete. E aí o carro foi roubado. Era um Mercedes, muito bonito, que ele gostava muito, e roubaram o Mercedes do Oscar. O motorista subiu branco, nervoso, preocupado. Aí ficamos todos desesperados porque tinham roubado o carro do Oscar e roubaram o carro do Niemeyer, que era um Mercedes muito bonito até. E aí ele chega e fala assim: se eu não continuar esse trabalho, eu não posso comprar outro. Ele não estava preocupado com o carro e nem com o bem material. Ele continuou trabalhando da mesma forma que ele recebeu a notícia, ele continuou no trabalho, continuando o projeto. Mas, então, o que eu acho bonito que nós estamos fazendo aqui é reverenciando esse grande ser humano, esse grande pensador, esse grande intelectual e esse grande amigo, parente, avô, pai de família e, principalmente, esse revolucionário de coração. Muito obrigado. O Oscar era bisavô dele, mas no Brasil não se liga. A partir de avô é tudo avô. E este lapso do Paulo sobre a construção do hotel da família Barreto, evidentemente. A páginas tantas deste livro, encontrei um ex-amigo, aluno meu e amigo, que me disse: mas eu tenho uma amiga do Rio que fez a última fotografia do Oscar. E eu, claro, fiquei logo em polvorosa. Lá fui falar com a Paula Klein, de facto uma ativa criadora brasileira do Rio, que fez esta magia. Nós ainda não fizemos esta viagem, não sabemos bem como será, não é? Mas há qualquer coisa aqui que traduz de facto essa viagem. O Oscar tinha faltavam 2 meses para fazer 105 anos e foi de facto a última fotografia. A Paula mandou-nos um depoimento. A fotografia, o último retrato de Oscar Niemeyer, foi realizada 4 meses antes do seu falecimento, quando ele já não estava mais disponível para ser fotografado.
Foi através do Cadu Niemeyer, neto do Oscar, que consegui uma visita na tentativa de convencê-lo a fazer o retrato. Foi um trabalho desafiador porque estávamos num quarto pequeno, sem luz natural e sem recuo para o equipamento de luz que eu havia levado. Persuadi-lo, contudo, não foi problema. Não podemos esquecer, seriedade à parte, que ele era um amante das curvas. Ainda que os 104 anos vividos estivessem pesando sobre ele, evidentemente, vontade de produzir não lhe faltava. O Oscar confessou-me: tenho fome de trabalho, me disse ele em meio às poucas frases ditas. O quarto era escuro, mas ele era pura luz. Brilhou aqui e hoje certamente brilha em algum lugar que desconhecemos. Paula já falámos nele, mas não quero deixar de lembrar o nosso querido Daciano da Costa, com quem convivi e, aliás, de que fui professor do curso e da escola e do grupo que ele criou. Muita simpatia, tivemos a oportunidade, há um capítulo com a voz direta dele, que é insubstituível. O Daciano tem aqui, de facto, uma grande parte significativa da sua obra que deveria ser, de facto, preservada como um grande criador. Só o facto dele estar aprisionado num Portugal como era o nosso, e de certo modo ainda é que não o tornou um dos grandes designers da história do século XX. Muitas coisas lindas que o Daciano aqui introduziu e criou, muitos mais do que estas que vemos, não é? Outra figura, já falámos nela, o prezado amigo, isto é uma carta do Oscar, o prezado amigo Viana. Sim, eram amigos, conheceram-se no Brasil. O Viana chegou a trabalhar num projeto anterior a este, um projeto para o Algarve na Pena Furada, e o Oscar convidou o Viana para o desenvolvimento desta obra. Muito do trabalho desta obra foi feita no ateliê do Viana de Lima, no Porto, e agora, desde 2019, foi disponibilizado o acervo documental, 25 mil documentos e uma biblioteca deslumbrante do Alfredo Viana de Lima. Veio reforçar ainda mais a autenticidade desta obra da Madeira. Há correspondência, maquetes, desenhos, até 1972, combatendo essa ideia de que o Oscar fez o desenho inicial e a memória descritiva inicial, depois tudo foi. Outra revelação, muitos pensavam, inclusive eu, que o auditório, o centro de congressos, tinha sido um desenvolvimento do Viana. Não. Em 1972, o Oscar manda uma memória descritiva, uma maquete e vários desenhos desta versão atual, mais retilínea do auditório. Com uma descrição preciosa, desenhos a que ele acrescentava pequeninos desenhos, tão convencido que as entidades oficiais não iam ver os desenhos em pormenor, nomeadamente pessoas com foices e martelos e casais copulando no próprio desenho oficial. Eu reproduzo isso e o Oscar, na sua memória e nas suas cartas com o Viana, chama a atenção a isto, a esta ousadia. Viana de Lima, oxalá a sua obra, a sua personalidade pudesse ser mais conhecida. Tudo o que eu possa fazer para isso, o farei. Chega de falar do Oscar Niemeyer. Vamos falar para o Oscar Niemeyer. Ele tinha no seu gabinete pequenino, o ateliê dele era uma coisa deslumbrante, uma nave espacial com 16 metros de vidro sobre Copacabana.
Eu, aliás, a primeira coisa que lhe disse foi que assim também eu era um Niemeyer. Mas fechava-se num cubículozinho das traseiras, completamente fechado, sem janelas, onde estava cercado de fotografias, de livros, e tinha um poema afixado na parede, Trovas do Vento que Passa, de Manuel Alegre. O Manuel Alegre, quando soube isto, fez um poema para Oscar, que quase ninguém conhece. Gostava de estabelecer, entre as palavras e o silêncio, aquelas proporções que Oscar Niemeyer consegue entre volumes e não volumes, entre cheios e vazios. Gostava de inventar linguagem dentro da linguagem, como Niemeyer inventa espaço dentro do espaço, mas como criar na escrita o nunca escrito. Gostava, meu caro Oscar, de pegar na caneta e fabricar um pouco de infinito, fazer com sílabas e fonemas o que você faz com traços e com esquemas. Mas eu não posso, meu caro, eu não posso ou não sei construir uma cidade com poemas. Tampouco sei se Deus tem mão e se desenha. Não sei sequer se ele existe ou simplesmente deixou para Oscar Niemeyer o 8º dia da criação. Mas é o que parece quando você faz um croquis. E depois é Brasília. Uma catedral, um museu, uma mulher ou uma casa em Canoas. Com Oscar Niemeyer, o Brasil é mais Brasil. O mundo se refaz, se reinventa, se revoluciona. Contra a injustiça, contra a opressão, contra a fialdade. Cada projeto seu é um ato de harmonia. Traço a traço você subverte o espaço e semeia beleza na desordem estabelecida. Consigo é possível a utopia. Consigo a arquitetura é outra vida. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Oscar. Até sempre.